A paz, Igreja de Cristo, tudo bem com vocês? Queria trazer uma meditação de uma palavra que eu estava aqui meditando em cima dela. Inclusive ela foi falada no domingo. Vocês já pararam para pensar sobre as vestes espirituais? As vestes carnais? Sobre o tabernáculo? Nosso corpo é um tabernáculo, né? Muito interessante isso aí. E se a gente for observar na Bíblia, tem vários pontos que ela faz menção disso daí, ou seja, muito importante, vários exemplos, e a gente vai dar uma lida em alguns versículos aqui que falam também sobre isso, para a gente amadurecer nosso entendimento. Vamos lá? Então é 2 Coríntios 5, de 1 a 8, ele começa falando assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Qual tabernáculo? Esse tabernáculo, essa casa terrestre. Em outras versões, fala que o tabernáculo é barraca, né? E aí a gente dá uma pausa aqui nessa palavra e olha o dicionário, o que ele fala de tabernáculo. História da religião, santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança. História da religião. 2, Templo de Jerusalém. Estou resumindo, tá? 3, por extensão, religião, local onde guardados objetos sagrados, imagem ou ícones sacrários. 4, tinha a festa judaica, que dura 7 dias, conhecida como festa da colheita também, durante o qual judeus comem e moram em cabanas, com teto de folhas, em memória da permanência do deserto. E no 5º fala que é um local de habitação, tabernáculo, ou seja, é uma barraca. Pode ser uma barraca também, não é só o tabernáculo santuário da Arca da Aliança, por exemplo. E a origem está em latim, que é tabernaculum, tenda pequena, morada da alma, sacrário. Então, tabernáculo, tenda pequena, morada da alma. Olha só a importância que é isso aí. Então vamos voltar lá, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Já não é mais tabernáculo, é um edifício. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2, pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nu. Se é que a gente ainda tem um tabernáculo, se ainda a gente tem uma tenda, né? Almejando uma construção celestial, né? Trocando este corpo tabernáculo por uma construção celestial. Então pode ser que tem casos que as pessoas nem essa tenda feita provisória tem, né? Tá nu. Porque na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Então, lendo essa palavra, dá para entender que a nossa alma, ela anseia por essa morada espiritual, por essa casa espiritual. A sair dessa condição de barraca provisória para ir para uma construção edificada por Deus. E aí a gente entende o seguinte, lá em Gênesis, se a gente observar, fala assim, Gênesis 3, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Está falando de quem? Adão e Eva. E aí Adão e Eva, eles tinham esse tabernáculo espiritual feito por Deus.
eterno, né? Só que eles não poderiam fazer o quê? Pecar, né? Comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O resultado ia ser isso, eles iam perder essa morada espiritual, essa cobertura espiritual. E eles desobedeceram e automaticamente eles perderam esse edifício de Deus, né, na vida deles, se tornando pessoas nu, né, ficaram nu espiritualmente. O que dá a entender que essa nudez não era só uma nudez física sem roupa, mas sim uma nudez espiritual. É tanto que eles começaram a temer. O Senhor, Deus sabia o que eles tinham feito e a condição em que eles estavam. E aí Deus até perguntou para Adão: por que você está se escondendo? Porque eu tive medo e eu estou nu. Mas quem falou para você que está nu? Ele sentiu na alma dele que ele tinha perdido essa vestimenta espiritual. E em Gênesis 3:21 fala assim: o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Acabou dando uma vestimenta provisória para eles continuarem naquela condição que eles estavam. E então a gente entende o quê? Que o nosso corpo ele é um vestimento provisório, uma tenda, um tabernáculo, o qual a gente vai ter que conseguir conquistar umas vestimentas, umas vestes brancas espirituais para poder entrar no reino, né? Em Apocalipse 22:14 fala assim: bem-aventurado aqueles que levam as suas vestes lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jó 16, ele fala assim, lá em 15: em sinal de tristeza vestiu uma roupa feita de pano grosseiro. Tinha um simbolismo de vestir realmente o tecido grosseiro, se cobrir de cinzas, como vergonha, né? Motivo de vergonha. Era um ritual que eles faziam, mas isso era para simbolizar o arrependimento, a vergonha que eles sentiam. E eles faziam teve muitas passagens na Bíblia, situações que falam disso. Davi rasgou as vestes mais de uma vez, mais de várias vezes. Josué rasgou as vestes com vergonha, como um sinal de humilhação, várias passagens. Em Efésios 4, fala assim, 4:22: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vós renovar o espírito da nossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Está falando o quê? Para você se revestir com essas vestes espirituais. Em Apocalipse 16:15 fala assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, e para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então, tem passagens na Bíblia que a gente vê situações em que a pessoa estava extremamente endemoniada e não tinha vestimenta, andava nu. Dá a entender-se que era vestimenta de roupa mesmo física, mas se tratando de falar em parábolas, a gente vê muitas parábolas que são simbolismos, né? Então, às vezes Jesus falava em parábolas justamente para facilitar o entendimento das pessoas. Mas essa questão do nu e vestimenta muitas vezes está sendo dita espiritualmente. Então, no caso, por exemplo, do cego Bartimeu, em que ele tinha uma vestimenta que tirava das costas para poder mudar a condição dele de oprimido, envergonhado, de pobre, de coitado, de várias coisas. Então está lá em Marcos 10:49, fala assim: parou pois Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. No 50, nisso lançando de si a sua capa, ou seja, a sua vestimenta, ele tirou aquela vestimenta,
tirou a tenda, tirou o tabernáculo dele, aquele tabernáculo sujo, aquela vestimenta suja, né? Jogou, lançou fora e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o servo: mestre, que eu veja. Então disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Então o que dá a entender é que a condição dele era porque ele estava preso a umas vestes sujas, ou seja, as condições sujas. Mas quando ele decidiu querer a mudança, largar aquilo que era sujo, aquilo que cobria de sujeira sobre a vida dele, ele já tinha a fé de ser livre, ele já estava com a fé de largar. Só faltava ter um encontro com Deus e Deus falar para ele que ele já estava com a fé, que a fé dele tinha salvado ele. Do filho pródigo. O filho pródigo, ele se desviou do entendimento dele, almejou coisas no mundo que acabou destruindo ele, né? Destruindo a reputação dele, a condição dele, e ele perdeu toda a riqueza que o pai tinha dado como herança, parte da herança dele, e ele foi para o mundo. E aí, quando ele caiu sobre si, que já estava todo sujo no lamaçal, no meio dos porcos, foi mais ou menos assim. Lucas 15, 21. Disse-lhe o filho: pai, pequei. Isso é quando ele já voltou, né? Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alpargatas nos pés. Então, o que o pai está falando, né? Trocar as roupas dele. Essa passagem na Bíblia também é uma parábola que Jesus está contando e explicando de uma forma para os homens entenderem. Então, o que ele fala? O filho pródigo se desviou, gastou, almejou desejos carnais, todos os desejos ele correu atrás, né? Ele quis saciar a alma dele com coisas mundanas. Mas aí, quando ele caiu por si, que já estava no lamaçal, com as vestes bem sujas, e vendo que a alma dele já não era mais preenchida por essas coisas, não tinha mais como preencher, ele olhou para o pai, né? E aí ele resolveu voltar, se humilhar e voltar para o pai, pedir perdão, falar que não era digno, mas pedindo para que Deus aceitasse e mudando a condição dele. E aí o pai foi e deu vestes novas por causa do arrependimento e por causa da humilhação dele. Ele caiu por si. Isso é um paralelo que Jesus está fazendo para o homem, né? Se você se arrepender, se humilhar e me buscar de todo o vosso coração, ou seja, se a gente abandonar essa vestimenta velha, né, do mundo mundana, e lembrando que lá em Coríntios fala que a nossa alma anseia pelo que é santo, pela morada eterna. Só que às vezes não é compreendido por nós. E as pessoas acham que vão ser preenchidas por sentimentos do mundo, né? Fama, dinheiro, status, né? Poder, né? Que aí não consegue, gera raiva, gera ira, né? O Gálatas 5 todo, ira, mágoa, contenda, rancor, dissensão, vai fazer tudo. Por quê? Almeja uma coisa terrestre, natural, humana, para ser preenchido, porque nossa alma anseia pelo que é espiritual, mas não busca corretamente, e aí se sacia, tenta se saciar provisoriamente, mas acaba sendo iludido, e aí gera um monte de problemas. E Cristo fala assim, lá em 1 João 1: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Já viu uma situação assim que às vezes tem um apelo na igreja, ou uma situação de uma conversa pastoral em que a gente cai por si, que no nosso íntimo, que a gente caiu e pecou e precisa se arrepender e precisa mudar, mas há uma resistência? É a falta de humildade, né?
Então, Deus está falando sempre para a gente se humilhar, reconhecer as nossas falhas e mudar essa condição, tirar essa vestimenta suja e se revestir de vestes novas, vestes limpas, né? Para que a gente possa ser aceito no último dia. Às vezes, por exemplo, tem um apelo na frente, lá na igreja, a pessoa precisa ir confessar, admitir que ela quer algo novo com Deus, largar esse velho homem, fazer essa mudança, mas tem muita gente que fica travada no lugar, não vai. Nós tivemos o Basta, tem pessoas que com certeza não conseguiram confessar aquilo que estava oculto nela. Ela voltou talvez do mesmo jeito. Por quê? Por causa do medo, da vergonha, da humilhação. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Não tem outro jeito de conseguir a salvação sem se humilhar, sem reconhecer que a gente precisa de Deus. Orgulho é uma coisa que não pertence a Deus. E isso pertence ao outro, né? Então, só quem é mesmo de Cristo, que quer tudo com Cristo, que é uma vestimenta nova, é que vai conseguir se humilhar perante a Deus, é se despir dessa honra, dessa glória, desse orgulho. É só mesmo com humildade, dizendo assim que nós não somos nada sem Deus. Se revestindo mesmo, tirando toda a capa suja, toda a capa do cego Bartimeu, do endemoniado Gadareno, que nem vestes ele tinha, ele estava nu. E reconhecendo que a gente não é nada sem Deus, para receber uma veste nova. Então muita gente às vezes tem vergonha assim, porque é o natural humano de querer ter orgulho e sentir vergonha e não se entregar. Meu conselho é que você tenha coragem de buscar, mesmo pessoas que já passaram por essa situação, que não conseguiram se entregar por causa de vergonha, de medo, de várias outras coisas, e não conseguiu renunciar àquilo que a condição em que você está. Meu conselho é que você tome coragem, porque vai valer a pena. Vale a pena, tudo isso é momentâneo, né? Tudo essa condição carnal, ela é momentânea, né? É uma condição que só vai te suprir momentaneamente, né? Então, e o que é eterno vai ser uma alegria eterna, incorruptível. E essa alegria mundana do mundo, né, é uma alegria que vai ser corrompível. Lá no Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem um versículo que fala assim também. Deixa eu abrir aqui. Fala assim, ó, Colossenses 3. Mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, palavras torpes também está ligado à vestimenta suja, vestimenta ruim. Não mintais uns aos outros mentira, pois que já vos despides do homem velho com seus feitos, e vos vestirdes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, cópia de Cristo. A gente tem que se despir desse velho homem, desse homem natural, desse Adão que foi colocado na gente. O Adão após a queda. A gente tem que ser o Adão antes da queda, com vestimentas espirituais, que com diretamente a Cristo, né, com contato direto a Cristo. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, não, a nossa salvação, a nossa vestimenta espiritual não é só para o povo escolhido de Israel, o povo hebreu, não. Ela estendeu para nós gentios também, é para todos, não tem essa
exceção, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncidado, nem incircunciso, bárbaro, cita. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão em vossos corações. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então é assim que eu falo, não tem mais o que falar, né? Porque assim, se a gente for olhar na Bíblia, tem várias passagens que falam da vestimenta, né? Simbolismo, lá em Ageu, se você vê o profeta Zacarias, eles teve visões falando de pessoas que estavam, né, sacerdotes com as vestes limpas e de repente elas sujaram e se tornaram impuras. Então cuidado, você que está se santificando, está com sua veste limpa, cuidado para ela não se tornar impura. Aí está uma relação de muitas coisas que pode sujar as vestes do homem e como fazer para poder se purificar, né, tirando a impureza. Amém? Que o Senhor esteja com vocês, abençoando em tudo que vocês fizerem, que essa palavra seja edificante na vida de cada um. É o que eu desejo de coração. Amém? Beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.